Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e com muito prazer, muita satisfação, vamos para uma super aula para vocês. O assunto é Lei de Diretrizes de Bases, a Lei 9.394, tá, de 1996. Essa lei, ela trata o quê? Ela trata da educação, né? Lei de Diretrizes de Base, né? Então é uma lei norteadora e ela tem diversos títulos, diversos capítulos, né? E nesse capítulo da LDB nós iremos trabalhar dois profissionais, né? Artigo 61 e artigo 67. Por quê? O que acontece? A lei é clara, né? A lei é muito clara. O que diz a lei? A educação se faz, né, com pessoas, né? Tem que ter o quê? Uma estrutura, tem que ter o quê? Tem que ter um corpo, não é isso? Tem que ter um corpo docente e um corpo administrativo. E essa aula a gente vai tratar dois profissionais da educação básica, né? Deixa eu fazer uma anotação aqui, ó. Dois profissionais, né? Aí, ó. Dois profissionais da educação básica, tá aqui, né? Dois educadores. Então vamos lá, vamos lá. Então é o título número 6º, que trata dos profissionais da educação, e o artigo 61 ele trata, né? Então, quem trabalha na educação, como é que ele é tratado? É tratado por profissionais da educação básica. E assim é repetido para todos os planos de carreira do Brasil todo. Vamos lá. Consideram-se profissionais da educação escolar, básica, os que nela estando em efetivo exercício e tendo sido formado em cursos reconhecidos. São, aí nós temos 5 categorias de profissionais. Mas antes de a gente entrar nas categorias, eu quero fazer algumas observações importantes. Profissionais da educação básica, ó, escolar básica, que nele estando em efetivo exercício. Olha, efetivo exercício, né? Efetivo exercício, ou seja, não são considerados os inativos. Né? Efetivo exercício, na onde? Na educação. E sendo formados em cursos reconhecidos, né? Quando o legislador ele coloca no caput desse artigo, ó, formados em aqui, ele está se reconhecendo, está dando a prioridade o quê? Da formação inicial e continuada do profissional. Então ele vai tratar sobre isso, né? Ok, beleza, professor, tudo bem. Profissional da educação básica que está em efetivo exercício, né? O aposentado não faz parte, porque o aposentado está inativo. Ele não está em efetivo, ele está afastado, então ele não é considerado efetivo exercício. Inclusive, esse tal do efetivo exercício vai ter implicações para a aposentadoria especial do professor, que a gente vai falar, inclusive, nessa aula um pouco mais sobre isso, né? Vamos lá, professor. Beleza, continuando aqui. Para primeiro. Então, quem que são considerados profissionais? Primeiro, professor. Claro, né? Professor. Professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio, né? Então, nós temos aqui professores habilitados. Temos 2 tipos de habilitação, tá? Habilitação em nível médio, que a gente vai falar mais para frente, mas eu vou explicar para vocês. É nos anos iniciais, ó, ensino, né? Ensino aqui, ó, fundamental, né? Até o 5º ano, né? Ensino fundamental 1 até o 5º ano, né? E superior, né, em todos os demais, nesses e outros, né? Para a docência da educação infantil, olha, ó, infantil, né, nível médio, e nos ensinos fundamental e ensino médio, aí, fundamental e ensino médio também. Então é o professor o cargo, né? E agora temos outros cargos, né? Vamos lá, item 2, uma situação bem específica, né? Os trabalhadores em educação portadores de diploma em pedagogia. Olha, ó, em pedagogia, né? Temos várias atividades em pedagogia, né? Olha, ó, com habilitação em administração, planejamento e supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como títulos de mestrado, doutorado nas mesmas áreas, né? Ó, trabalhadores em educação portadores de pedagogia, né? E aí, professor, aí nós temos aí uma diversidade de atividades, né? Atividade na escola, né? Tem orientação pedagógica, tá certo? Tem orientação pedagógica, tem questão de supervisão, de acompanhamento, de própria administração e orientação educacional, que são
alguma das habilidades aí desempenhadas para o profissional da educação, da pedagogia. E eu faço uma ressalva para vocês que nós estamos estudando o que aqui? Está bem claro, né? É efetivo, escolar básica, né? Então, a atividade escolar básica necessita também o quê? De muito suporte pedagógico e, claro, portadores aí de diploma de pedagogia, ou seja, a LDB deu um capítulo especial a essas pessoas, principalmente educadoras, né? Trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área da pedagogia ou afim. Trabalhadores em área de educação também é considerado profissional. Profissional com notório saber. Tá? Professor com notório saber. Vamos lá, notório saber. Reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino para ministrar conteúdos a áreas afins à sua formação ou experiência profissional. Atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais na rede pública ou privada ou das corporações privadas que tenham atuado exclusivamente para atender o inciso 5 do artigo 36. O artigo 36 é do ensino médio, né? O que diz aí o artigo 36? Formação técnica profissional. Então, o que acontece? O profissional com notório saber, reconhecido pelo respectivo sistema de ensino para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência, né? Ou seja, né? É o quê? São aqueles profissionais formados em áreas técnicas, não são licenciados, mas eles têm o quê? Um notório saber sobre determinado assunto. Então, essas pessoas que têm um notório saber, tá certo? Então, estão aí autorizados aí à prática de ensino em unidades educacionais na rede pública ou privada das redes corporações privadas que tenham atuado exclusivamente para atender o inciso 5, né? Ou seja, o notório saber profissional é para atender quem? Somente lá a formação técnica e a formação profissional. Tá? Por quê? O que acontece? Vamos colocar uma formação profissional que exija aí conhecimentos em administração. Não existe licenciatura em administração. Tá? Não existe. Tá? Eu sou administrador. Tá? Então não existe licenciatura. Então é o notório saber para áreas afins na formação e experiência profissional que existe aqui. Então, ele vai ser incorporado. Então, o inciso número 4, incluído em 2017, foi com essa intenção. E, finalmente, né, profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica conforme disposto no Conselho Nacional da Educação. Tá? Então, ele fez uma complementação pedagógica e, assim, ele conseguiu uma licenciatura plena aí para poder dar aulas. Então, esses aqui são os profissionais da educação. Né? E agora, parágrafo único. Né? O que diz o parágrafo único? Ele trata o quê? Da formação dos profissionais da educação. Então, ele definiu o quadro, né, os profissionais da educação. Agora, ele vai definir o quê? Quem são aí, qual a formação que precisa ter. Né? A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como os objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos. Né? Ou seja, quais são os fundamentos da formação dos profissionais em educação que a gente acabou de ver. Né? Vamos lá, 3 itens. Primeiro, presença sólida formação básica. A presença de sólida formação básica que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho. Né? Presença sólida de formação básica. Né? A associação entre as teorias e práticas mediante estágios profissionais e capacitação de serviços, né? E aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino em outras atividades. Então, aqui é fundamento da formação. Né? Como se forma o programa? Primeiro, a presença de sólida formação básica que propicia conhecimento em fundamentos científicos e sociais às suas competências de trabalho. Então, o que acontece? O cara lá está fazendo uma formação em matemática. Então, o curso de matemática dele, a grade da sua formação dos profissionais de educação, ele vai ter uma grade sólida, tá? Sólida aqui, né? Sólida aqui, em que? Em conteúdos científicos e sociais. Tá? Associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e a capacitação em serviço.
Então ele vai ter uma prática, né? Inclusive a gente vai estudar, inclusive nessa aula, inclusive são 300 horas, né, de educação, né? E aproveitamento da formação em experiências anteriores em instituições de ensino e outras atividades. Então, eu posso aproveitar, né, disciplinas que eu tenho de outras áreas aí para compor a minha formação. Artigo 62, né, ele fala o quê? Da formação de docentes, né? A gente viu logo no 61, no inciso 1, que é formação em nível médio e superior. Beleza. Questão de prova. Agora a gente vem em questão de prova. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior. Então, nível superior, ó, em curso de licenciatura plena admitida. Plena, pronto, está aqui. Então, regra geral, para atuar, né, na educação básica, você tem que ter o que? Nível superior na licenciatura, beleza. Agora vem uma exceção. Admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil, olha, educação infantil, ó, educação infantil, nos 5 primeiros anos do ensino infantil, mais fundamental 1, né? Os 5 primeiros anos do fundamental 1, oferecida a nível médio, na modalidade normal. Então, nível médio, regra geral, qual que será? Nível superior. Bacana. Isso cai em prova, cara. Isso você tem que saber. E nível médio, tá? Admite-se 2 hipóteses. Na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, tá? Nível médio. Isso foi uma alteração na legislação de 2017, né? Tá aí, né? Então hoje nós temos aí a escolaridade aí para atuação na educação básica. Regra geral, nível superior, de acordo com a sua habilitação específica. E nível médio, educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental. A União, DF, municípios em regime de colaboração deverão promover a formação inicial. O que é a formação inicial? Eu quero ser professor de matemática, então eu tenho que ter uma habilitação para isso. Eu tenho que ter um curso superior em matemática, licenciatura plena, pronto. Né? Então, para isso, está autorizada a União promover a formação, oferecer esses cursos através de suas universidades e institutos, né? Ao DF, os estados e os municípios, né? Em regime de formação inicial, continuada, depois que ele entra, ele tem que ser capacitado continuamente, né? E a capacitação dos profissionais de magistério. Então tá aí para a galera aí. Parágrafo 2º, olha só, a formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério poderão utilizar recursos de tecnologias de educação à distância. Então, a partir de 2009, né, a formação continuada e a capacitação dos profissionais do magistério, do antigo magistério, que não existe mais essa formação específica, poderão utilizar recursos de tecnologia de educação à distância. Isso aqui já vi várias questões de concurso, né? A formação inicial de profissionais de educação se dará preferencialmente ao ensino presencial, subsidiariamente fazendo o uso de recursos de tecnologia de educação à distância, né? Então, o que acontece aqui? Então, o legislador, a LDB, ele fala o seguinte, ó, para a formação básica, né, do magistério, a prioridade é ensino, né, é o ensino presencial, claro, com complementação do EAD. Só que hoje nós temos aí diversos cursos de pedagogia que são 100% EAD, né? 100% EAD. Parágrafo 4º. A União, o DF, estados e municípios adotarão mecanismos facilitadores de acesso e permanência em curso de formação de docentes em nível superior para atuar na educação básica pública, né? Então, ou seja, há uma preocupação muito grande por parte do legislador, né? Ou seja, de quê? De ter profissionais para atuarem na educação. Então, tem sempre programas aí específicos para isso, né? A União, DF, estados e municípios incentivarão a formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica pública mediante programa institucional de bolsa iniciação à docência a estudantes matriculados em curso de licenciatura de graduação plena em instituições de educação superior. Então, existe lá, né,
a bolsa de iniciação à docência, né, que qualquer um pode estar solicitando, né? Tem essa bolsa aí para a graduação plena, né? Principalmente essa bolsa é dada aí em escolas aí privadas, né? Há uma bolsa, né? É um incentivo por parte do governo. Vamos lá. O Ministério da Educação poderá estabelecer nota mínima em exame nacional aplicado aos concluintes do ensino médio, como pré-requisito para o ingresso de curso de graduação na formação de docentes, ouvido o Conselho Nacional de Educação. Então, o que acontece? Estabelecer nota mínima. Professor, qual que é esse exame nacional? O Enem. Então, o que está colocando? Que a partir, então é o seguinte, ele está se preocupando o quê? Com a qualidade dos seus professores. Então, pode ir lá, o Ministério, de acordo com esse dispositivo na lei, o Ministério da Educação pode falar o seguinte, olha, para matemática, química, física, no seu licenciatura plena, né, a nota mínima para o ingresso nessas instituições serão 700 pontos, 600 pontos, pronto. Tá? Então ele pode, mais de 700 pontos vai ter ninguém, né? Então vai ter pouca gente aí que vai se interessar, né? Para nota de corte. Então a lei criou essa possibilidade aí com o intuito quê? De não precarizar, né? Não precarizar. Por quê? A gente percebe que muita dessa licenciatura, né? O interesse, a procura é muito baixa, né? Então com isso vocês têm o quê? Você tem lá uma nota, né? Uma nota de corte de Enem bastante baixa. Então ele fala, não, para aí. Nós queremos qualidade, nós não queremos quantidade, né? Quantidade. Então, inclusive, isso vai ser ouvido pelo Conselho Nacional de Educação. O parágrafo 7º foi vetado. Parágrafo 8º. Os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a Base Nacional Comum Curricular. Então, para esses professores, tem uma base comum curricular editada lá pelo MEC, né? Para quê? Para ter uma padronização. 6A, tá? 6A não, 62A. A formação dos profissionais a que se refere o inciso 3, né, ou seja, são aqueles trabalhadores em educação portadores do diploma de curso técnico ou superior na área pedagógica afim, né, far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico pedagógico, em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas. Isso aí é para a educação tecnológica. Garantir-se-á formação continuada para os profissionais que se refere o CAPT no local do trabalho e ou em instituição de educação básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação. A formação dos profissionais que se refere ao inciso 3 do artigo 61, que nós já estudamos, né? Far-se-á por meio de cursos e conteúdo técnico-pedagógico de nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas, né? Então, isso aqui lá é o inciso 3 do artigo 61, que nós estudamos, está dando suporte. 62B. O acesso de profissionais de redes públicas de educação básica a cursos superiores de pedagogia e licenciatura será efetivado por meio de processo seletivo diferenciado, né? Então, acesso de professores. O que está acontecendo aqui? Tá? O cara já é professor da rede pública. Ó, professores, ok, ele já é. Tá? Então, o que acontece? Ele precisa, né? Ele precisa de um curso superior em pedagogia. Tá certo? Ou alguma outra licenciatura. Então, ele tem direito a um processo seletivo diferenciado, tá? Diferenciado aí para atender. Então, tem vagas reservadas para isso, inclusive, né? Então, qual que é a intenção? A intenção do governo aqui, da administração, é qualificar todos aí, nos conhecimentos aí do curso superior. Terão direito a pleitear o acesso previsto no caput deste artigo os professores das redes públicas, municipais, estaduais e federal que ingressaram por concurso público, tenham pelo menos 3 anos de exercício da profissão e não sejam portadores de diploma de graduação. Aí não vai ter o quê? Ele vai ter um processo seletivo diferenciado, né? Então ele vai poder ingressar aí na faculdade de forma mais simplificada. Mas qual que é o requisito? Ele ingressou por concurso, né? Ele tem menos de 3 anos de exercício da profissão e não sejam portadores de diploma de graduação. As instituições de ensino responsáveis pela oferta dos cursos de pedagogia e outra
licenciatura definirão critérios adicionais de seleção sempre que ocorrerem os certames interessados em número superior ao de vagas disponíveis aos respectivos cursos. Ou seja, a administração pública aqui quer o quê? Quer formar todo mundo. Tá? A procura foi maior do que as vagas, então ele vai ter que se virar. Isso que está disposto no artigo 62b, parágrafo 2º da Lei 9.394. Parágrafo 3º. Sem prejuízo dos concursos seletivos a serem definidos em regulamento pelas universidades, terão prioridade de ingressos os professores que optarem por curso de licenciatura em matemática, física, química, biologia e língua portuguesa, né, que é o básico do ensino básico, né? Matemática, física, química, biologia, tá? E língua portuguesa, que é o básico, né? É o básico que nós temos aí. Então eles terão o quê? Ingresso, né? Terão prioridade de ingresso, né? Então, prioridade. Olha aí a intenção do legislador em formar educadores, né? Então, isso já retrata o quê? Que não existe, está tendo uma procura muito baixa em relação à profissão de professores, né? Então, está tendo todo um esforço governamental, inclusive, incluindo aqui na LDB, que a administração pública irá bancar isso, né? Ia bancar e vai estar incentivando. Aí, né? Artigo 63. Os institutos superiores de educação manterão: 1. Cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental. Programas de formação pedagógica para portadores de diploma de educação superior que queiram se dedicar à educação básica. E programas de educação continuada para os profissionais de educação de diversos níveis, né? Então, olha aí, então, institutos superiores, né? Então, institutos de educação, todos eles, né, manterão sempre, ó, cursos formadores de profissionais para a educação básica. Inclusive para o curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental. Programa de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior e que queiram se dedicar à educação básica. Então essa galera aí sempre vai estar sendo incentivada, né? Vamos lá, parte final da aula, artigo 64. Tá? A formação profissional de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação a critério de instituição de ensino, garantida nessa formação a base comum nacional. Então, o que acontece? A educação não é somente ministrar aulas, né? A educação, você tem atividade de administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional. Então, essa galera, tá, vai ter que ter o quê? Um curso de graduação em pedagogia. Aí. Tá? Ou pós-graduação, ou nível de pós-graduação. Ou nível de pós-graduação para ter essa habilitação para desenvolver essas atividades que também são importantíssimas na área educacional. Também na área educacional. 65. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de no mínimo 300 horas. Ó. Prática de ensino superior, né? No mínimo 300 horas. Por quê? Isso aqui é a formação inicial. E já deseja o quê? Que a universidade já entregue para a sociedade, né? Para as escolas no geral, o cara que tem um exemplo de prática. Né? E aí, professor? Aí eu vou falar uma experiência minha. Né? Você sabe que eu sou administrador, tá certo? Administrador, especialista, mestre em administração. Graças a Deus. Também tenho formação em Direito, sou advogado, com carteirinha da OAB, porque eu dou aula de muitas aulas de Direito, né? E também eu gosto muito de matemática, então eu ingressei no curso de matemática pela Universidade Federal de Mato Grosso, né? E lá eu percebo o seguinte, ó, 300 horas. Então lá eu tenho educação em matemática 1, 2, 3, 4, 5, né? 5, não, é 4, né? 1, 2, 3, 4. Então são 300 horas. O primeiro semestre é 90 horas, o outro é 60 horas, é 60, 60, 60, né? Um é 90, que é o do estágio, né? A educação superior. Então essa aqui é a intenção de formar alguém que já se depara com isso. 66, tá? Vamos lá.
A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação. Opa, olha aí, ó. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. Ou seja, eu quero dar aula para graduação. Então, se eu quero ter aula em graduação, eu tenho que ter o quê? Ó, por nível de pós-graduação. Então, tem que ser, no mínimo, especialista. Ó. Agora, ele quer o ingresso prioritariamente em mestrado e doutorado. Tá aí. Tá? E aí, professor, notório saber lá do ensino básico? Também. Ó, o notório saber reconhecido por universidade de concurso de doutorado em áreas fim poderá suprir a exigência do título acadêmico, né? Então eu tenho o quê? Eu lá, né, tenho que dar aula de matemática, mas eu sou engenheiro civil. Eu tenho um notório saber, tenho um doutorado nisso, né? Então ele vai suprir a exigência do título acadêmico, né? Então esse notório saber da universidade com título de doutorado, né? Então isso aí que está dizendo o artigo 66, né? Artigo 67, olha só. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive, nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público, né? O artigo 67 é um artigo norteador para todos os estados e municípios, no sentido de elaborarem o quê? No sentido de elaborarem o seguinte, né? No sentido de elaborar os seus planos de carreiras, né? Aqui do Mato Grosso chama-se LOPEB, né? Então vamos lá, quais são esses critérios que deverão constar lá no LOPEB, né? Ó, ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, bacana. Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esses fins. Ó. Então ele pode se licenciar para fazer um mestrado ou doutorado. Piso salarial profissional. Progressão funcional baseada na titulação ou na habilitação na avaliação do desempenho. Período reservado a estudos, olha aí, ó, hora atividade, né? Planejamento e avaliação, incluindo a carga horária de trabalho. Condições adequadas de trabalho. Então, esses aqui são o quê? São norteadores aí, que são obrigados aí, os planos, os PCCS, né? Vamos lá. A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional e quaisquer outras funções de magistérios nos termos e nas normas de cada sistema de ensino. Bacana. Então é o seguinte, ó, a experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério. Então, eu quero ser diretor, eu tenho que ter experiência docente. Eu quero ser coordenador pedagógico, eu tenho que ter experiência docente, né? Então é pré-requisito, né? Você tá ali na sala de aula primeiro para qualquer tipo de promoção e progressão. Parágrafo 2º, da aposentadoria. Para os efeitos do disposto para parágrafo 5º do artigo 40. Professor, parágrafo 5º do artigo 40 da Constituição. Cara, o artigo 40 são para os servidores públicos, né? Ou seja, os critérios de aposentadoria para os servidores públicos, né? O que acontece? O parágrafo 5º do artigo 40, tá? Ele traz o quê? Aposentadoria especial de professor. Vou ler para vocês, ó. Os ocupantes de cargo de professor terão idade mínima reduzida de 5 anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso 3º do parágrafo 1º, desde que comprove o tempo de efetivo exercício nas funções do magistério da educação infantil e no ensino fundamental. Educação infantil e ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente, né? Então, o que acontece, né? Então, o que acontece? Então, para professores estaduais e municipais aí, na área de educação infantil e básica, né? Eles terão 5 anos, né? E já o parágrafo 8º do artigo 201 é do regime geral de previdência, tá? Aqui são para o quê? As escolas privadas, né? O que é isso? O parágrafo 8º também é o quê? Um regime de aposentadoria diferenciado. O requisito de idade a que se refere o inciso 1,
tal, do parágrafo C, será reduzido de 5 anos para o professor que comprove tempo de efetivo exercício nas funções de magistério, educação infantil e no ensino fundamental médio fixado em lei complementar. Então, é isso que diz aí esses dois dispositivos, que é a aposentadoria especial de professor. Regra geral, redução de 5 anos. Tá? Redução de 5 anos do tempo de serviço. Né? Beleza. São consideradas as funções do magistério. Aí que fala. Professor, eu sou diretor, sou coordenador pedagógico. É considerado magistério? Agora aqui que diz isso. Olha só. São consideradas funções de magistério exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento educacional básico, em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, a de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. Então está aí a dúvida, né? Então, então seria uma punição. A pessoa, além de mais responsabilidade, né? Ele vai lá ser diretor da escola, ele vai ser assessor pedagógico, tá? Ele vai ser coordenador pedagógico, né? Ele vai perder o benefício da aposentadoria especial, não seria justo. Então, para corrigir essa situação, o legislador também considera esse tipo de atividade também como de docência. O último dispositivo da aula, a União prestará assistência técnica aos estados, ao DF e aos municípios na elaboração de concursos públicos para o provimento de cargos de professores de educação, né? Então, assistência técnica não precisa, acho que todo mundo aí já tem condições aí de realizar seu próprio concurso público, né? Então, pronto, tá aí, 2 profissionais, artigo por artigo, dispositivo por dispositivo, né? Como sempre, uma mensagem de encerramento. É incrível a capacidade de algumas pessoas têm de jogar grãos de areia nas nossas pequenas felicidades, né? O cara vai lá e joga aquele veneninho, né? Bom mesmo seria rir com o riso do outro, né? Não é verdade? Comemorar o sucesso do outro é só para os puros de coração. Cara, é isso mesmo, né? Comemorar o sucesso dos outros é somente aqueles puros de coração. E é verdade, cara. Realmente é verdade. Somente os puros de coração. Meus amigos, forte abraço. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique like.